Mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, usa o teu filho de uma forma toda especial, né? Em nome. Glória. Graças. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler 5 versículos. Glória a Deus. Se você está do lado de alguém que não está portando a Bíblia hoje, dá uma carona para ele, leia junto com ele. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando ao 4 quaterno de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, o verso 5, portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, sem cessar, por ele, a Deus. Amém? Se assente adorando, glorificando o nome do Senhor. Enquanto os irmãos se ajeitam aí, minha palavra é de gratidão. Minha palavra é de gratidão por estar aqui, glória a Deus, pela primeira vez pregando neste templo, mas pela segunda vez, estando aqui junto com os irmãos. Não tem como esquecer deste lugar, pois foi aqui que eu fui levado a evangelista, e eu louvo a Deus por estar junto com os irmãos. Deus abençoe o pastor Efraim, a irmã missionária Johanna. O nome da minha filha é Hanna, então não tem como esquecer. Muito obrigado, glória a Deus. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade, e assim eu cumprimento todos os líderes de mocidade, todas as irmãs, todos os jovens que estão aqui. Que bom que você veio. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. O meu amigo Fernando Gustavo, muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando vitória. Meus irmãos, nós observamos que o capítulo 12 deste texto sagrado, a base dele é a oração. Pois nós vamos observar que a igreja primitiva, ela venceu por intermédio da oração. Quando nós observamos Tiago morrendo ao fio da espada, e isso agradou muito aos judeus, acontecer isto, Herodes percebeu que isso agradou aos judeus. Nós vamos observar lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 20, que uma certa vez a mãe dos discípulos, de Tiago, de João, ela chega perante Jesus para fazer um pedido. E o pedido era: Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, prepara uma cadeira, uma à sua direita, outro à sua esquerda, ou seja, para os meus filhos. Jesus olhou para a mãe do discípulo e disse assim: vocês podem beber o cálice que eu beber, ser batizado no meu batismo, mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim. Isso é só o Pai. E isso os outros discípulos, quando observaram aquilo, ficaram indignados com aquilo. E o interessante é que Jesus falou esses dois símbolos: pode beber do cálice que eu beber e ser batizado no meu batismo. Quando Jesus falou acerca de cálice, Jesus falava acerca do sofrimento. E Jesus, quando estava ali, prestes a ser crucificado, ele chegou a dizer: passa de mim este cálice, porventura
que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E quando Jesus falou acerca do batismo, podeis ser batizado no batismo, a qual eu batizo, a Bíblia também está falando acerca de nascer de novo, pois em Romanos, no capítulo 6, Paulo disse que batismo é sepultamento. Marcos capítulo 16, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus está falando acerca do batismo, que é um sepultamento, que é nascer de novo. Quem crê na palavra de Deus e nascer de novo será salvo, e quem não crê será condenado. Então nós observamos a resposta de Jesus para ela, que foi esta, falando acerca do batismo e acerca do cálice. E nós observamos que após a ascensão de Jesus, nós vamos observar que após Estevão morrer, ser ali o primeiro mártir, morrer por amor à palavra de Deus, entre o círculo de amizade de Jesus e dos discípulos, dos 12, o primeiro a beber do cálice foi Tiago. Porque Tiago, a Bíblia diz que ele morreu ao fio da espada, ou seja, Herodes chegou e matou Tiago. E na hora que Herodes matou Tiago, Herodes olhou para os religiosos e viu que isso agradou a todos, e pegou Pedro e lançou na prisão, pretendendo ele matar Pedro depois da festa da Páscoa. É interessante isso, porque a Bíblia vai dizer que pegaram Pedro e lançaram na prisão, e o propósito de Herodes era matar Pedro após a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ali era a festa dos judeus, que era celebrado com ervas amargas, com pão sem fermento. Era uma lembrança de Israel, da saída do povo judeu do Egito, o livramento que Deus deu para Israel no meio do Egito. Então eles celebravam com essa lembrança, eles celebravam lembrando do que Deus fez lá atrás. E é o interessante que no período dessa festa, que era celebrada com pão sem fermento, com ervas amargas, foi que pegaram Pedro e lançaram na prisão para matar. Foi nesse período de pão sem fermento, foi nesse período amargo, que Pedro começou a viver um momento muito amargo na sua vida. Porque às vezes na nossa caminhada nós somos surpreendidos dessa forma. Nós somos surpreendidos nos dias amargos. Nós somos surpreendidos no dia do pão sem fermento, nos dias difíceis, nos dias de problema, nos dias de dificuldade. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa pelas lutas, pelas provações, pelos problemas, e isso tem nos travado. Nós temos parado de orar, parado de louvar, parado de falar com Deus, porque o período amargo veio e me trancou. O período amargo veio e me travou. Você está aqui hoje e está dizendo: Fernando, eu pregava, eu louvava, eu profetizava, eu fazia obra, mas no período de amargura o inimigo me travou, acabou o meu canto, acabou o meu louvor, acabou a minha adoração, eu estou sem força, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque enquanto ele estava preso na prisão, Deus estava levantando um grupo de pessoas para orar por Pedro, que estava naquela prisão. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Nós podemos ser surpreendidos nos dias amargos, nós podemos ficar tristes
tristes nos dias de hoje, nós podemos se angustiar nos dias de hoje, mas você não vai morrer nessa amargura, você não vai morrer nessa depressão, você não vai morrer nessa ansiedade. Por que, Fernando? Porque tem uma igreja viva que está orando pelo meu ministério, tem uma igreja viva que está orando pela minha chamada, tem uma igreja viva que está orando pela minha casa. Você não vai morrer, é só um processo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! O interessante é que quando a igreja se mobilizou a orar, a Bíblia vai dizer que o anjo desce. Quando a igreja se mobilizou para falar com Deus acerca de Pedro na prisão, o anjo desce. Pedro não sabia naquele momento que a igreja estava orando por ele. A igreja que estava orando por Pedro não tinha noção que o anjo estava descendo. Enquanto a igreja orava, Deus estava fazendo, longe da ótica dos irmãos que oravam por ele. Então fala assim para o teu irmão que está do teu lado aí: enquanto você ora, Deus está entrando com providência nas partes mais invisíveis da tua vida. Enquanto você clama por aquilo que você deseja, a presença de Deus está entrando, salvando, curando, renovando, enchendo, usando. Enquanto a igreja orava, o anjo descia. Enquanto a igreja orava, Deus fazia. Enquanto a igreja orava, Deus movimentava. Enquanto a igreja orava, Deus quebrava as correntes. Enquanto a igreja orava, os soldados caíam por terra. Enquanto a igreja orava, Deus movia nas partes que eu menos imagino. Deus estava movendo, aleluia. É por isso que eu não posso parar de orar, é por isso que eu não posso parar de pregar, é por isso que eu não posso parar de louvar, é por isso que eu não posso parar de profetizar, é por isso que eu não posso parar de interceder, porque enquanto eu estou orando, Jesus está salvando na minha casa, libertando na minha casa, curando-me da mandorabachore mandalaia. Quem é que está sentindo Ele nesta noite? Enquanto você ora, Deus está abrindo as portas nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que você terá um ano de 2022 abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Porque enquanto eu oro, Deus age. Enquanto eu oro, Deus faz. Enquanto eu oro, as coisas vão se encaixando. E a Bíblia diz que eles oravam, os irmãos oravam por ele. E Pedro estava na prisão. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, tinha 16 soldados que trabalhavam revezando, de 4 em 4. Trabalhavam a noite inteira. Tudo isso acontecia para nenhum soldado dormir. Porque todos tinham que estar vigiando Pedro. Porque uma vez Deus livrou Pedro da prisão. E agora, dessa vez, os soldados não querem que ele escape. E enquanto os soldados estavam naquela prisão, Pedro estava acorrentado em suas mãos, com corrente nos seus pés, com cadeias em volta dele. Soldados estavam próximo dele. Mas a Bíblia diz que quando a igreja orou, quando a igreja clamou, o anjo desceu, quebrou as correntes das mãos e dos pés, aleluia, jogou por terra os soldados que estavam em volta, quebrou todas as cadeias que tinha. O que é isso, Fernando? É resposta de oração, aleluia. Antes da pandemia, ele fazia obra, ele louvava
louvava, ele ombreava na obra de Deus, mas hoje está encarcerado, não consegue romper, não consegue mais pregar, não consegue mais participar do ministério de louvor, está acorrentado seus pés e suas mãos, ele não consegue dar glória a Deus, ele não consegue evangelizar, ele não consegue caminhar para a igreja, está acorrentado, mas por intermédio da oração nesta noite, ele vai voltar de novo, ele vai pregar de novo, ele vai louvar de novo, aleluia, porque quando o anjo desceu naquela prisão, só a presença de Deus estava dizendo: você não vai morrer aqui, pega a tua capa, veste a tua túnica, pega a tua sandália, porque crente que tem chamada, a ministério dele não para aqui, a chamada dele não para aqui, aleluia. Hoje Deus está quebrando as correntes nessa noite, te prepara, você vai ler mais a Bíblia depois de hoje, você vai orar mais depois de hoje, você vai jejuar mais depois de hoje, porque Deus está quebrando os impedimentos em nome de Jesus Cristo. Pode adorar a Jesus, pode adorar a Jesus, porque a capa ela tem um símbolo de profeta, as vestes têm um símbolo de ministério, o calçado tem um símbolo do evangelho, do ir, de fazer a obra. É por isso que o anjo foi detalhista quando chegou na cadeia: não é hora de morrer, pega a tua capa, veste a tua túnica, pega a tua sandália, porque não é hora de parar. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo esse espírito de depressão agora, em nome de Jesus Cristo, porque não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar, é noite de eu marchar na terra, em nome de Jesus Cristo, e continuar fazendo a obra de Deus, aleluia. A Bíblia diz que na hora que Deus estava fazendo, Pedro não estava acreditando no que estava acontecendo. É como se ele estivesse sonhando. Ele não estava acreditando no que Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo. E a igreja, Fernando, a igreja estava orando. E enquanto a igreja orava, o sobrenatural de Deus acontecia, e Pedro não estava acreditando, mas Deus estava fazendo, porque milagre não se explica, milagre é algo que se vive. Nós não conseguimos mensurar o que Deus vai fazer, ou o amor de Deus derramado sobre nós, mas nós podemos receber, nós podemos agradecer, nós podemos louvar. O que eu quero dizer nesta noite é que maior é Deus na tua vida, maior é Deus na tua vida. Não se afaste da igreja, não se afaste da mocidade, maior é Deus na tua vida, e o que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. E a Bíblia diz que Pedro foi livre da prisão, porque as cadeias se quebraram, as correntes se quebraram, o portão de ferro se abriu. E quando o anjo do Senhor levou Pedro até lá fora, a Bíblia diz que o anjo subiu ao céu. Aí ele caiu em si. Verdadeiramente foi o Senhor que me livrou dessa prisão e de tudo aquilo que o povo estava esperando. Eu acho muito interessante este texto, porque a igreja orou e Deus fez. E para Deus fazer, Ele não precisou da ajuda de ninguém para quebrar a corrente. Ele não precisou da ajuda de ninguém para quebrar as cadeias. Deus chegou e fez, mostrando para mim e para você que Ele continua sendo Deus das causas impossíveis. Ele continua sendo Deus para abrir porta onde não tem porta. Ele continua sendo Deus que ainda faz aquilo que nós não conseguimos fazer, porque Ele é o Deus que quebra as correntes.
Ele é o Deus que quebra as cadeias. E o interessante é que na hora que Pedro percebeu que estava livre, Pedro ele foi lá para a casa dos irmãos que estavam orando por ele. Irmão, Deus não deve nada a ninguém. E outra, se você está orando por um propósito, o Pedro não vai para a casa do vizinho. O Pedro não vai para a casa dos teus pais. Se você está orando por um propósito, o Pedro vai chegar na tua casa. Se você está orando por algo, a recompensa vai ir para a tua casa. Pedro, quando saiu da prisão, a primeira coisa que fez foi ir para a casa dos irmãos que estavam orando. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode desanimar. Porque quando Deus agir e responder a tua oração, o milagre vai bater na porta da tua casa, a bênção vai chegar na tua casa, porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não posso é parar de orar, eu não posso é parar de falar com Deus. E a Bíblia diz que Pedro foi, Pedro seguiu, Pedro chegou na casa onde os irmãos estavam orando. E o interessante é que eu falei para você agorinha que Deus chegou em um portão de ferro e abriu. Jesus chegou diante de uma corrente e quebrou. Jesus chegou diante de soldados armados e jogou por terra, mostrando para mim e para você que Ele é o Deus das causas impossíveis. Mas quando nós observamos Pedro chegando lá na casa dos irmãos, a porta estava fechada. Aí o que Pedro fez naquela porta de madeira? Pedro bateu na porta. Bateu mais uma vez. Bateu outra vez. Insistiu em bater de novo. Por que isso, Fernando? Aquela porta de ferro, ela simboliza aquilo que para mim e para você é impossível. E quando nós colocamos na mão de Deus, Ele abre, Ele cura, Ele faz, Ele entra com providência, Ele opera um milagre. E a porta de madeira, Fernando, simboliza o quê? A porta do coração do homem, porque Jesus não é invasor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Satanás é quem invasou, Jesus não. Jesus bate na porta. E a porta de madeira aqui simboliza o coração do homem. É Deus mostrando no texto: eu sou Deus que faço, eu sou o Deus que opero, eu sou o Deus que não esqueceu de você, eu sou o Deus que tem o poder de libertar, curar, renovar, transformar. Mas entenda uma coisa: eu quero entrar no teu coração para te usar, eu quero entrar no teu coração para me agir, eu quero entrar no teu coração para me fazer algo poderoso na tua vida. Abra a porta do teu coração. É assim que Deus está dizendo também para você, meu amigo, minha amiga que veio aqui nesta noite. Jesus te ama, e Ele já fez você observar quantas pessoas foram curadas, quantos livramentos você teve, quantas vezes Deus te abençoou, quantas vezes Deus te deu uma oportunidade de em vida você fazer um concerto. Quantas portas de ferro Ele abriu por intermédio da tua mãe que ora por você, por intermédio do teu pai que ora por você, por intermédio da mocidade que está pagando um preço para você voltar. E Jesus hoje me trouxe aqui para te dizer: eu estou batendo na porta do teu coração, porque eu quero te renovar de novo, eu quero te usar de novo, eu quero você de volta de novo, eu quero te encher de novo, eu quero te abençoar de novo, eu quero te dar vitória hoje de novo. Aleluia! Abra a porta do teu coração nessa noite. Quantas pessoas
que quer o benefício do Deus que quebra correntes, mas não quer ser usado por Deus, não abre a porta para Deus entrar e fazer, não abre a porta para Deus entrar e usar, não abre a porta para o ide de Jesus e fazer. E Deus está dizendo nesta noite: abra a porta do teu coração. A Bíblia diz que Pedro batia naquela porta, e aquela porta demorou para abrir. E a Bíblia diz que uma menina chamada Rode, que estava dentro de casa, ela ouve a voz de Pedro, ela escuta o bater na porta, aí ela vai diante dos irmãos e diz assim: Pedro parece que está lá fora. Aí sabe o que os irmãos dizem? Para a oração, olha para ela e diz assim: não é Pedro, pode ser um anjo. Como é que ao mesmo tempo que eu estou orando fervorosamente e não consigo acreditar que o milagre realmente chegou para mim? Uma palavra que é tão pequena, mas é uma das mais importantes em um culto, é confiança no Senhor. Porque não adianta eu ouvir a palavra, ouvir os belos louvores e sair por aquela porta duvidando e dizendo: eu acho que aquela palavra não foi para mim, eu acho que aquele louvor não foi para mim. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Valoriza o teu culto. Valoriza a tua oração. Valoriza o que Deus está fazendo. Valoriza o que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. Ele é o Deus do livramento. Então abra a porta e testemunhe. Aleluia. Fique de pé nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé. A Bíblia diz que eles abriram a porta pela insistência de Pedro, e quando viram Pedro, todos se alegraram. Aí Pedro foi testemunhar, foi falar, contar o que Deus tinha feito. Até parece que eu estou vendo os irmãos olhando para o testemunho de Pedro e dizendo: nós estávamos orando por você, nós estávamos clamando por você, nós estávamos buscando a Deus por você, e o milagre aconteceu. Meu amigo, meu jovem que está aqui nesta noite e ainda não se entregou para Jesus: Fernando, eu ouvi a palavra, eu parei na caminhada, mas hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Venha reconciliar com Jesus agora. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê a primeira pessoa para fazer uma nova aliança com Jesus? Você jovem, meu amigo, jovem que trouxe ela, trouxe ele, traga ele aqui na frente. Jesus te ama, volta para a casa do Pai. Você tem experimentado tantos milagres sobrenaturais e ainda está longe de Jesus, mas hoje é noite de abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar. Hoje é noite de abrir as portas do coração e aceitar o senhorio de Cristo na minha vida. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Traga ele aqui na frente. Faça o convite para ele. Jesus te ama, jovem, e quer ingressar você de novo na presença de Deus. Meu amigo, meu jovem, meu irmão, coloque a mão no teu coração agora. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Vamos buscar ao Senhor nesta hora. Eu quero convidar você a clamar ao Senhor nesta hora. Eu falei sobre oração, e eu creio que Jesus ainda cura. Eu creio que Jesus ainda liberta. Eu creio que Jesus ainda restaura, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda opera. Enquanto os irmãos estiverem louvando ao Senhor, vai ser o teu momento. Levante um clamor ao Senhor agora. Clame ao Senhor agora. Andar ao teu lado, jovem, Jesus te ama. Senhor, faça um concerto com Ele agora. Minha mãe, volte para a casa do Pai. Eu sou pouco escolhido teu. A tua mãe está orando por você. Eu sou abençoado. Esta igreja está orando para você voltar. Se vivo obediente. Adore ao Senhor.
Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm. Ele está agindo, Ele está movendo. E me chama. Enquanto eu estou orando, Ele está Todo agindo. dia vem as Enquanto eu estou tentações. clamando, Ele está agindo. E me Aonde eu chama. menos imagino, Ele está agindo. Todo dia o Aonde eu pecado menos vem. imagino, Ele está operando. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Adore Deus. Jesus. Eu escolho Cristo Adore todo Jesus. dia. Já morri pra Adore minha Jesus. vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Creia no Senhor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar, e andar, e andar ao teu lado. Senhor, desde o ventre de minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Mas aquilo que eu posso fazer, Eu sou abençoado se vivo obediente. deixa Ele te encher. Mas olha o que acontece. Mas todo dia o pecado vem. Ele bate a tua porta e te chama. Todo dia as propostas vêm e te chama. E todo dia vem as tentações e elas te chamam. Todo dia o pecado vem, mas você decide escolher. Eu escolho Deus. Eu escolhi morrer para o mundo. Receba o novo de Já morri pra minha vida, agora eu vivo a melhor vida. Mas eu escolho Deus. Deus no teu casamento. Olha Ele agindo. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A oração de um Eu justo. escolho Deus. Eu escolho ser A oração é a chave da vitória. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, mas persevere na oração. Ore mais. Ore mais. Clame mais. Eu Senhor escolho Jesus, Cristo todo dia. nos guarda, nos livra das enfermidades, nos livra das friezas, nos livra das tentações, nos dá o livramento nesta hora. Enquanto nós estamos orando e clamando, alguém da minha casa precisa do milagre, alguém da minha casa precisa de uma cura, alguém da minha família precisa de um milagre. Eu quero repreender agora todo câncer. Eu quero repreender agora toda palavra de maldição. Eu quero repreender agora toda contenda. Eu quero repreender agora em nome de Jesus toda incredulidade agora. Enquanto essa igreja viva ora, Deus está quebrando as correntes. É noite de cantar e se alegrar diante do Deus que quebra o laço, despedaça a lança. Aleluia! Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Deus está jogando por terra agora em nome de Jesus. Deus, Toma posse da tua cura. Toma posse do teu milagre. Toma posse do teu livramento. Toma posse do que o Pai tem para a tua vida nesta noite. Aleluia. Deus proveu fogo
este mês, até o próximo culto, cheio do teu poder, cheio da graça do Senhor, Nós cheio queremos da convidar força os do jovens que Senhor. estão aí no fundo, que venham aqui na frente. Aqueles que estão no fundo, que venham mais para frente. Aqueles que quiserem ser cheios nessa noite, fiquem aqui. Sopra teu vento, ó Pai. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, toma teu trono. Vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos chorar.